Olá, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Papai do Céu abençoe a terça-feira de vocês. E já inicio o vídeo perguntando como é que vocês estão vendo essa discussão política entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, neste exato momento, numa linha muito tênue de uma explosão acontecer, digamos assim. Alguns dos lados vai acabar tomando uma atitude mais drástica, porque a crise institucional está completamente imposta. Não tem mais para onde correr. Não existe mais os três poderes, porque o Supremo Tribunal Federal invadiu todos os poderes e o presidente Bolsonaro está tentando conter tudo isso. Mas parece que as estratégias do presidente, as medidas tomadas, não estão acalmando os ministros, que estão aumentando o tom cada vez mais, inclusive falando que está na hora de responder ao presidente Bolsonaro. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo. E aqui em cima, nessezinho, tem uma live que eu fiz com o doutor e professor Renato Gomes lá no PH Vox ontem. A gente falou sobre as manifestações e o atual cenário político. Se quiser ver, aperta nessezinho, mas vê esse vídeo até o fim, porque ele é curtinho e tem um vídeo do Fux ali falando sobre democracia. Bom, vamos começar pela CPI, que retorna hoje e vai ouvir o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele foi citado pelo representante da Davit. No dia 3 de agosto, após votação do requerimento, será ouvido o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele foi apontado por representantes da Davit Medical Supply como intermediário entre empresas que ofereciam imunizantes ao governo federal. O reverendo já chegou a ser convocado anteriormente, mas afirmou que estava com problemas renais e apresentou o atestado de 15 dias. Inclusive, a tropa de choque do governo prepara ofensiva contra o chamado G7 na CPI e diz que a sociedade vai ficar estarrecida. O Luiz Carlos Reins, que é um dos senadores que fazem parte da CPI, na base do governo, disse o seguinte: vamos mostrar que não é fake news. Temos requerimentos convocando a Rede Globo, por exemplo, a CNN, e que eles venham para o debate. Já pedi que trouxesse para debater o caso da pesquisa de Manaus. Pesquisa fraudulenta que matou 22 pessoas. E não querem debater. A minha linha são os meios de comunicação. A Rede Globo tem que ser ouvida, a CNN tem que ser ouvida, além também de prefeitos e dos próprios governadores, que tem uma lista extensa pelo que a Polícia Federal fez. São centenas de nomes investigados. Precisamos ouvir e, mudando o placar de 7-4, conseguimos fazer com que os senadores venham para o nosso lado, disse o senador. Mas não é só isso que está abalando as estruturas de Brasília. Depois da mega manifestação que a mídia insiste em tentar esconder os números, o STF se sentiu tão incomodado a ponto de começar a atacar o presidente Bolsonaro. Inclusive, ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral assinaram nota em defesa da urna eletrônica. Entre os signatários estão 9 ministros e 9 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente o Cássio Nunes Marques não assinou, porque o Cássio entende que isso é uma pauta da sociedade, que os ministros não têm que se meter nisso. Todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, o atual presidente Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente Edson Fachin e o futuro presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes, assinaram uma nota em defesa ao sistema eleitoral brasileiro. São 18 assinaturas no total. O que eles têm que entender é que eles podem assinar o que eles quiserem. Como é que nós vamos confiar em ministros que vão contar os nossos votos, sendo que eles soltaram o Lula? Qual a linha de confiança que eles pretendem ter? O que eles pretendem mostrar como transparência? Nada, absolutamente nada. São pessoas que estão completamente acuadas e apavoradas com a ideia do voto impresso auditável. Acontece que quem deve teme, e cada vez que esses ministros fazem uma escalada, dão um passo contra o voto impresso, eles deixam mais claro
que é algo de muito podre. E o que significa a assinatura de 9 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral? Significa que desde que a urna eletrônica entrou, o sistema político ficou se alternando entre PT e PSDB, PT e PSDB. Só teve os dois partidos em todos os poderes. E todos os ex-presidentes do TSE foram ministros do Supremo Tribunal Federal e indicações políticas de quem? Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer. Que tipo de credibilidade que essas pessoas têm? Deixem aqui para mim nos comentários se dá para confiar nessa gente. Inclusive, o Fux está muito bravinho e disse o seguinte: harmonia entre poderes não implica impunidade de atos contra as instituições. Fux não considera atos contra as instituições ou atos antidemocráticos a esquerda que coloca fogo, depreda, ataca policial. Isso pode, porque isso está dentro do parâmetro Fux de ser. Inclusive pedir a ditadura do proletariado. Isso também não tem qualquer problema, porque o Fux até gosta. Mas quando nós fazemos uma manifestação ordeira exigindo uma pauta eleita por mais de 57 milhões de brasileiros, aí já não pode mais, aí é antidemocrático. Quem você pensa que é para exigir transparência das eleições? Você não é nada, eu não sou nada, somos apenas pagadores de impostos e meios que sustentam a mordomia, as lagostas, os champanhes caríssimos, o uísque de primeira classe dos ministros e da classe política. Nós não podemos ter opinião, somos apenas pagadores de impostos, bolsos que andam, mas que não podem ter vontade e nem liberdade. O Fux ainda disse que o tribunal permanece atento aos ataques de inverdade à honra dos ministros. Fica a pergunta: qual honra, senhor Fux? Qual é a honra de vocês? A honra de quem ataca o cidadão brasileiro, quem cala, quem persegue, quem tem coisas a esconder, dossiês para serem entregues. Esta é a honra de vocês? E claro que Dória não poderia ficar de fora dessa e botou o seu general de estimação para falar. General de Dória afirma que exército não apoia aventuras. Diante do bolsonarismo, o secretário diz que cadeia de comando da PM paulista não permite o uso partidário da polícia. Quem manda nas Forças Armadas, querido general do Dória, é o presidente Jair Bolsonaro. Não é você e muito menos o Dória que molda a conta da própria esposa. Quanto mais de um Estado que ele conseguiu falir, deixar a míngua, com milhões de desempregados e morte recorde pela Covid, que vai querer mandar em qualquer coisa. E quem disse para o senhor que a PM paulista não apoia o presidente Bolsonaro? Quem está falando isso é o senhor, e o senhor não fala por toda a polícia paulista, e eu tenho certeza disso. Inclusive, após as supostas ameaças, né, porque todo o Supremo Tribunal Federal entende que é uma... Você pode abrir a boca, é ameaça. Você foi para a rua, ameaça. Tudo é ameaça para essa gente. O Fux disse que está na hora certa para erguer a voz e diz que a harmonia entre os poderes não implica impunidade. Isso significa que o Supremo vai apertar o cerco, vai esticar ainda muito mais a corda, se podemos dizer assim, contra o presidente Bolsonaro e a democracia brasileira. E eu vou passar aqui um trecho de 5 minutos do discurso dele e peço que vocês acompanhem comigo. O ministro Luiz Fux abriu o discurso afirmando que nunca é demais lembrar que a Constituição é a âncora do Estado Democrático de Direito e que deve guiar todos os poderes da nação. O Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação, da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação
democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Ele afirmou que ambientes democráticos garantem liberdade aos cidadãos. A história nos ensina. A democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. Tratando-se de rigidez democrática, não há nada automático, natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado, com civilidade, respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública. Ausentes essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir. O ministro Luiz Fux apontou diferenças entre o trabalho de juízes e políticos. Ausentes essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir. Sabe como uma democracia tende a ruir, senhor Barroso? Quando o Supremo Tribunal Federal passa a legislar. Começou assim na Venezuela e hoje eles vivem numa ditadura genocida, numa ditadura horrível de fome, desespero, sem alimento, sem medicação, sem hospital decente. É assim que começa uma ditadura. Quando o Supremo Tribunal Federal se acha no direito, mesmo que não tenha recebido votos, de comandar uma nação, de comandar o povo, quando a sua única responsabilidade era cuidar da parte jurídica do país. E venhamos e convenhamos que nem isso vocês fazem com maestria. Porque se fizessem, uma senhora que roubou 1 quilo de carne e uma manteiga porque os seus filhos estavam morrendo de fome, não estaria numa prisão, enquanto traficantes milionários, traficantes de alta periculosidade, até estupradores não estariam na rua. Vocês concordam que as coisas estão tão invertidas que até na sentença de vocês as coisas estão invertidas? Então é assim que se começa a ruir uma democracia. E inclusive após o discurso de Fux, o presidente Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Eles estão com medo do quê? Não sabemos, presidente, adoraria saber. Tenho a mesma pergunta que o senhor. O que vocês temem? Inclusive o presidente fala que o Barroso quer uma eleição suja, sim, suja, sem transparência, e não esqueçam que foram eles que colocaram Lula para concorrer em 2022. E sobrou uma observação até para o Lula nessa história toda, porque sabemos que quem está por trás de toda essa instabilidade política, essa instabilidade institucional que está acontecendo no país, é o Lula e o José Dirceu, é claro. O presidente disse que querem dar a direção ao Brasil para um corrupto cachaceiro que vendeu até sua mãe para ficar no poder e que o Lula é um bêbado picareta. Não tenho o que tirar nem pôr da frase do presidente, ele apenas falou a verdade. Inclusive, o presidente Bolsonaro, ele questionou por que alguns ministros do STF acham que são donos da verdade, podem tudo e ninguém pode reclamar de nada. Pelo simples motivo que já se instaurou uma ditadura do judiciário e a gente não tem o que fazer porque a gente depende do Senado. E o Senado tem mais rabo preso com o STF que a própria Câmara. E como é que fica o cidadão no meio de tudo isso? Talvez se a corda romper, não sei. E para a gente finalizar, a Rosa Weber, ela tem que botar a cereja do bolo e determinar que o presidente Bolsonaro se explique em 10 dias porque bloqueou os jornalistas no Twitter. Se eu fosse presidente Bolsonaro, eu falava porque eu quis, porque o Twitter é meu e porque eles são um bando de idiotas, não é mesmo? Bom, pessoal, então é isso. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês esperam, na verdade, porque achar alguma coisa aqui tá difícil, mas o que vocês esperam, como vocês veem o atual cenário político e o que vocês acham que vai acontecer. Pode descambar aí
nos comentários, coloquem tudo o que vocês acham que vai acontecer, porque a gente vai chegar no meio termo e se preparar para os próximos passos. Em relação à live com o Tiago Cortes, que eu prometi para vocês sobre educação e marxismo, o Tiago ele ficou preso num compromisso até muito tarde, então não deu para fazer, mas semana que vem, sem falta, estaremos aqui para falar sobre educação e marxismo. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o meio-dia com alguma notícia indigesta. Tchau!